Capítulo 387, Kadura 2. Lito observou com espanto com a visão da vida enormes quantidades de energia movendo-se de um cristal para outro. Eles percorriam os edifícios e então para o solo antes de retornar à torre mais forte do que antes e serem passados para o próximo cristal. O castelo hospedava apenas um pequeno número de torres, mas eram as mais altas e as gemas mágicas que continham eram do tamanho de um cavalo. O distrito nobre tinha mais torres, mas seu tamanho era significativamente menor. Quanto mais longe do castelo, maior o número de torres e menor o tamanho dos cristais. Era uma espécie de efeito cascata que não fazia sentido para Lit, mas encheu sua mente de admiração. Ele chamou seu treinador para se certificar de que estava no lugar certo. Você já está aí. A voz de Camila estava surpresa. A boa notícia é que nesse ritmo você terminará sua primeira patrulha em um piscar de olhos. A má notícia é que devo denunciá-lo por não ter divulgado sua posição antes. Lembre-se, pelo menos 3 ligações por dia. É de extrema importância para nós podermos acompanhar seus movimentos e saber onde você acampa. De jeito nenhum vou presentear o reino com a localização dos geysers de mana. Lita amaldiçoou interiormente. Vou ter que montar um acampamento falso todas as vezes para não levantar suspeitas. Lamento, com tudo o que aconteceu ontem. Esqueci de dar os meus relatórios diários. Ele mentiu descaradamente. Não se preocupe. Vou cobrir para você neste momento. Que tipo de cidade é Kadura? Porque está lacrado. Cada uma das cidades perdidas é única. Kadura é classificada como a cidade das sombras. A julgar pelo seu tom relaxado, deve estar na fase leve. Trabalhadores, crianças sorridentes, arquitetura deslumbrante. Estou certo. Um dos fazendeiros notou Lit. O homem acenou para ele enquanto dizia algo que a matriz bloqueou. Sim, Lit acenou de volta. Bem, não se acostume com isso. Em um tempo, isso vai se transformar na fase de sombra e as coisas vão ficar desagradáveis. Será horas antes do pôr do sol. O que devo fazer até então? Eu disse fase de sombra, não fase noturna. A cidade muda constantemente entre 2 estados diferentes, independentemente do sol. A tenente Eval assumiu uma voz de preleção que irritou Lit. De repente, o sol dentro de Kadura desapareceu e começou a chover. O fenômeno deixou Lit atordoado, pois o céu lá fora estava claro. Ele viu as muralhas da cidade desmoronarem enquanto todos os prédios desmoronavam como se uma chuva de meteoros estivesse caindo em vez de água. O solo dentro fervia e chiava como se cada gota de chuva fosse um ácido poderoso. O simpático fazendeiro derreteu diante de seus olhos, como uma estatueta de cera deixada perto demais do fogo. Seus olhos se encheram de lágrimas de sangue enquanto sua boca gritava de dor. Lito olhou para a mandíbula do homem, que se alongou até atingir o nível do estômago. Em alguns segundos, tudo que restou do fazendeiro foi uma poça negra. O céu dentro da matriz agora estava escuro como breu. A energia da matriz interna agora estava acumulada em uma pequena estrela negra feita de fumaça que tentava escapar da cúpula dourada que cercava a cidade, espalhando gases tóxicos. Acho que acabou de mudar para a fase de sombra, Lit disse enquanto assistia à piscina negra do outro lado da matriz subir, tomando uma forma humanoide. Era uma sombra tridimensional negra como breu. Não tinha características fora dos olhos vermelhos brilhantes e uma boca aberta que revelava um espaço em branco dentro. Os olhos do fazendeiro das sombras estavam cheios de dor e ódio, uma mistura que Lit conhecia muito bem. Ela se chocou contra a matriz, golpeando a barreira para alcançar o outro lado. A superfície dourada produzia faíscas a cada golpe, mas não vacilou. As mãos do fazendeiro das sombras se estilhaçaram, sangrando o que parecia ser sangue negro. A sombra abriu a boca, emitindo um som estridente forte o suficiente para Lit ouvir, apesar da disposição. Todas as sombras próximas enxamearam em direção ao companheiro, que havia começado a bater na barreira novamente com os tocos e a cabeça. O que são essas coisas? Mortos-vivos. Lit perguntou enquanto a multidão à sua frente martelava a matriz com força crescente até que ela começou a ondular. Negativo.
Mortos-vivos são algo que sabemos como eliminar. Essas coisas não morrem, não importa o que você faça. Nós os chamamos de sombras. Parece um monte de besteira, pensou Lilith. Solos, que tipo de núcleo de mana esses caras têm? Eles não têm núcleo. O quê? É impossível. Todas as coisas sencientes têm um núcleo de mana. Bem, as sombras não. Eles não têm fluxo de mana, força vital, nada. Eles são apenas uma massa negra de energia desconhecida. Lilith ativou a visão da vida apenas para descobrir que Solos estava certa. Visão da vida lhe mostraria o mundo em escala de cinza, enquanto quanto mais forte a energia de um ser, mais claras as cores com que apareceriam. Mesmo mortos-vivos manifestariam uma aura em uma escala de cores, enquanto as coisas na frente dele eram apenas manchas pretas. Como avalia o nível de ameaça? Lilith notou uma pequena rachadura aparecendo na barreira. O número de criaturas estava aumentando a cada segundo que passava, assim como a pressão que exerciam sobre a matriz. Nunca fique na frente das sombras. Mesmo que um nível de ameaça ao reino seja baixo, um grupo grande o suficiente pode quebrar a barreira e passar por ela. Se isso acontecer, um esquadrão de emergência será convocado e você será responsabilizado. Basta sair de sua linha de visão, eles quase não têm memória. Lilith ergueu uma parede de terra, observando através dela com visão da vida. Assim que ele desapareceu, as sombras pararam de atacar a matriz e se dispersaram. Quanto ao nível de ameaça, Camila continuou. Você tem que verificar a estrela negra. Diga-me quando você tiver visual. Lilith voou acima do topo da barreira, até que a estrela negra estava bem abaixo de seus pés. Seja o que for, parece uma má notícia porque é. Ao contrário das sombras que cuidam da própria vida a menos que sejam provocadas, a estrela negra ataca constantemente a matriz. Ele fica mais forte com o tempo, então eu preciso que você fique aí e me ligue se durante a fase de sombra você notar rachaduras. Assim que Camila completou a frase, uma pequena rachadura apareceu na cúpula. Considere-se chamado, Lilith respondeu enquanto um arrepio percorreu sua espinha. O vazamento mal era visível, mas a aura da estrela negra o fazia se sentir pequeno e irrelevante. Nem mesmo enfrentando Scarlet ou o pequeno mundo ele experimentou tamanha pressão. Você tem certeza? Deixe-me ver. O amuleto do exército examinou os arredores, destacando a rachadura enquanto se expandia. Más notícias. Você precisa entrar em Kadura e diminuir o número das sombras. Não são notícias tão ruins, pensou Lilith. Eu ia explorar a cidade de qualquer maneira. Isso me dá a desculpa perfeita para enfiar o nariz onde não me pertence. Como faço isso? É simples, você só precisa matar cada um deles 2 vezes. Uma durante a fase de luz e outra durante a fase de sombra. O protocolo recomendado é entrar durante a fase de luz, matar todos à vista, recuar e depois voltar durante a fase de sombra. A sombra de alguém cuja forma humana foi recentemente morta será mais fraca e mais burra, tornando mais fácil eliminá-los. O oposto também é verdadeiro. A curiosidade de Lilith foi aguçada. Sim, mas embora as sombras sejam agressivas e tenham habilidades incomuns, os humanos são apenas humanos. Eles vão correr em vez de lutar. Capítulo 388, Sombras morrem 2 vezes 1. Isso é realmente algo que posso fazer sozinho? Lilith perguntou incrédulo. Eles podem ser apenas humanos, mas ocupar uma cidade inteira. Não é demais? Negativo. Por razões desconhecidas, todos os humanoides que habitam Kadura são incapazes de usar magia. Caso contrário, o exército nunca enviaria um único ranger em vez de um batalhão. Contanto que você mantenha a distância e evite ser cercado, deve ser fácil. Bom saber. Mesmo se eu tivesse que enfrentar alguns mágicos fracos, não seria um problema. O exército não precisa saber disso, no entanto. Eu tenho que matar até mesmo as crianças. Desta vez, a questão era séria. Em sua mente, gênero, idade e raça eram irrelevantes. Havia apenas inimigos e aliados. No entanto, matar alguém a sangue frio sem motivo parecia errado até mesmo para ele.
Além disso, ele se lembrava bem da observação do comandante Bastion sobre sua avaliação psicológica. Ele precisava mostrar ter uma consciência ao lado de Solos. A voz de Camila parou por um segundo antes de responder. Afirmativo. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas considere isso. Nenhum único Caduriano está realmente vivo. Mesmo se estivessem, você viu o que a chuva negra faz com eles. Se você matá-los tanto na forma humana quanto na forma sombria, o ciclo será interrompido por um tempo. Considere isso como uma forma de dar paz àquelas pobres almas. Um breve alívio da dor é melhor do que nada. As palavras de Camila ressoaram com compaixão, fazendo Lith se perguntar o que poderia ter acontecido em seu passado para fazê-la simpatizar com as sombras. As sombras têm algum ponto fraco conhecido. A forma humana deles é fraca para a magia da luz, enquanto a forma das sombras é fraca para a magia das trevas. Magia de cura os mata? Lita achou a ideia absurda. Sim, mas de uma forma tão dolorosa que mais de um ranger permaneceu traumatizado após a missão. Meu conselho é evitar o emprego desse método, a menos que seja estritamente necessário. Obrigado, Tenente Eval. Ligarei de volta antes de entrar. Mantenha-me informada, ela disse antes de encerrar a conversa. Isto é realmente interessante. Lith pensou enquanto observava o exército das sombras vagar aleatoriamente ao longo das ruínas de Caduria. A visão da vida mostrou a ele que cada um deles estava amarrado à estrela negra, que ainda estava abrindo seu caminho através da matriz. O que você acha disso, Solos? Isso é um pesadelo terrível. Ela respondeu. Ela permaneceu em silêncio durante a conversa em estado de choque, não porque ela não tinha nada a dizer. Essas pobres pessoas estão presas há séculos em algum tipo de ciclo de morte e renascimento. A chuva negra não apenas os mata, é uma tortura para eles. Seus olhos na forma de sombra são pura loucura. Quem fez isso com eles é tão cruel quanto louco. Concordo. Lita assentiu. Você não entendeu, no entanto. Se o que você diz está certo, se eles retêm alguma forma de memória, isso significa que suas almas estão ligadas a este lugar. Ao explorar a cidade, podemos encontrar uma pista para curar minha condição. Sim, claro. Solos não compartilhava de seu entusiasmo. Exceto que eles não estão ligados a este lugar, caso contrário, a matriz seria inútil. Eles estão ligados à estrela negra. Você se lembra de como são chamados os artefatos que roubam e corrompem as almas? Lith suspirou com sua própria estupidez. A ideia de estar um passo mais perto de uma solução havia nublado seu julgamento. Acho que um item selado que tortura interminavelmente uma cidade inteira é a própria definição de objeto amaldiçoado. Estou curioso para saber como funciona e como o ciclo o capacita ao longo do tempo. Eu não Solos tinha um tom de nojo. Mal posso esperar para sair deste lugar. Tudo aqui parece errado. Como você pode aceitar tão facilmente a ideia de massacrar inocentes? Qual é a alternativa? Pedir educadamente à estrela negra para não furar a barreira e não espalhar sua maldição? Não sabemos o que aconteceu aqui. Talvez eles sejam inocentes ou talvez tenham feito um acordo com aquela coisa que os traiu. Só temos duas alternativas. Lavar nossas mãos sobre o problema e deixar outra pessoa lidar com ele, ou fazer nosso trabalho e talvez entender algo sobre a estrela negra que vai me ajudar. De qualquer forma, o exército não pode permitir que a estrela negra escape, nem eu. Eles tiveram que concordar em discordar. Eles passaram algum tempo observando as rachaduras na cúpula, ficando maiores e estudando a barreira. A cúpula dourada era a soma de dezenas de matrizes concêntricas. Cada um foi lançado para que os de dentro fortalecessem os de fora e vice-versa. Sua brilhante complexidade deixou Solos maravilhado. As matrizes foram tecidas umas sobre as outras, dando ao resultado final a aparência de uma tapeçaria elaborada feita de mana em vez de um simples círculo mágico. Essa formação poderosa precisava de uma grande quantidade de mana para ser mantida. Assim que Lith teve certeza de que a barreira resistiria, ele desceu ao solo para estudar sua fonte de energia. Caduria era cercada por pequenos edifícios igualmente espaçados que de alguma forma forneciam um fluxo constante de energia mundial.
Isso é inacreditável. A empolgação de Solos era tão grande que ela se esqueceu de ficar desapontada com a falta de misericórdia de Lith. Você se importa de me explicar o que há de tão bom em um monte de pedras? A visão da vida apenas mostrou a ele uma matriz complexa protegida dentro do que parecia um altar elaborado. Seu design era muito mais refinado do que aqueles usados por Gadorf Vivern. Em sua superfície, havia desenhos correlacionados com inscrições que ele não conseguia ler. As formas em si eram muito vagas, retratando muitas pessoas carregando uma pedra para um templo. A cidade de Cadúria foi construída sobre um geyser de mana. Isso explica muita coisa. Isso não explica nada. Por favor, elabore a razão pela qual uma barreira tão forte pode durar sem o uso de um único cristal é que os altares são capazes de redirecionar a energia proveniente do geyser de mana sob Cadúria. Ele atrai a energia mundial e a usa para abastecer a si mesmo e a todas as matrizes que selam a cidade. Lith sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem quer que tivesse a maestria para redirecionar um geyser de mana a tal ponto que nem a visão da vida nem o sentido de mana pudessem detectá-lo, tinha que ser um verdadeiro mestre da magia. No entanto, nem mesmo eles foram capazes de lidar com a estrela negra para sempre, deixando-a aos cuidados das posteridades. Isso significa que eles confiavam muito ou estavam tão desesperados que não tinham outra escolha. Acho que você está certa, Solos. Vamos ficar aqui apenas o tempo suficiente para garantir que não haja nada valioso para nós. Esse não era o meu ponto de vista. O que é isso? Entre as muitas linhas que vão do altar à cúpula, havia um fio vermelho fino. Eles o seguiram até a base da formação mística. Era parte de um único arranjo que não tinha nada a ver com a vedação. Lith ligou para Camila novamente. Algo cheirava a peixe. A fase de sombra já acabou. Isso é estranho, geralmente dura mais de uma hora. Lith ligou muito mais cedo do que ela esperava. Não, não é. Estou ligando para relatar uma anomalia. Acabei de encontrar um conjunto de matrizes que não tem conexão com a estrutura principal e drena a energia dos altares. É uma das medidas do exército? Continua no próximo vídeo.